Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão da leitura do livro dos Salmos. Hoje o Salmo 21, Salmo 20, é o nosso 26º encontro. Este salmo narra a vitória é de Deus. É um salmo do período da realeza do Reino do Sul, o Reino de Judá. E é do período pré-exílio da Babilônia. Trata-se de uma oração de louvor, cujo objetivo é fazer o fiel despertar o amor para com Deus, que acolhe e atende os pedidos do povo eleito. Ouçamos este salmo. Javé, ó Rei, Javé, o Rei se alegra com a tua força. E como exulta com tua vitória. Concedeste o desejo do seu coração, e não lhe negaste o pedido de seus lábios. Pois tu precedeste com grandes bênçãos, colocaste uma coroa de ouro em sua cabeça. Ele te pediu vida, e tu a concedeste. Dia sem fim, para sempre e eternamente. Tua vitória engrandeceu a fama deles. Tua vitória engrandeceu a fama dele. Tu vestiste com honra e esplendor. Sim, tu estabeleces como bênção para sempre. E com tua presença o enches de alegria. Sim, o rei confia em Javé e jamais vacilará com o amor do Altíssimo. Tua mão alcançará teus inimigos todos. Tua direita encontrará teus adversários. Ateia fogo neles como a um forno, no dia em que te manifestares. Javé os engolirá com sua ira, e o fogo os devorará. Extirparás da terra sua posteridade e sua descendência dentre os homens. Ainda que pretendam o mal contra ti e façam planos, nada irão conseguir. Pois tu os afugentarás, mirando a face deles com teu arco. Levanta-te, Javé, com tua força. Nós vamos cantar e tocar ao seu poder. Este é o salmo que acabamos de escutar. Vamos devagar procurar entender o que o salmo diz. É claro, o salmo é um livro do Antigo Testamento. A relação ética do povo de Deus com Javé é marcado, centrado na aliança. Deus é o rei por excelência. O rei humano
é uma obra de Javé, está a serviço de Javé, é seu eleito. Mas devemos ter em mente que há uma relação muito grande dentro dessa moral daquela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Nós não podemos fugir deste contexto. Só vai mudar nesta relação com Jesus Cristo quando Jesus olha essa relação de olho por olho, dente por dente, dizendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Há uma relação de mudança a partir de Jesus. Então, não vamos nos sentir incomodados quando percebemos esta relação, né, desta lei que perdurava naquele tempo. É uma lei moral, olho por olho, dente por dente. Versículo 2. Javé. O rei se alegra com tua força, e como exulta com tua vitória. Javé. O rei se alegra com tua força. O rei se alegra com a força que vem das mãos de Deus, de Javé. Porque Javé protege o rei com seu poder. O rei não tem poder por si mesmo, pois todo o poder do rei vem de Deus. E como exulta com tua vitória, isto é, com tua salvação. Salvação que Javé enviou ao rei. O rei não exulta pela salvação vinda dos mortais, mas em Deus Javé. O salmista admira a ação divina, exultando com a vitória que Deus dá ao rei. Versículo 3. Concedeste o desejo do seu coração, e não lhe negaste o pedido de seus lábios. O rei exulta com a salvação divina, que realiza o desejo do rei. A vontade divina é que o rei se alegre na salvação que vem dele, que vem de Deus. E não lhe negaste o pedido de seus lábios, porque Javé atende o pedido do rei. Quando Deus age, as coisas realizam. Ele atende aquilo que o rei pede e precisa. Versículo 4. Pois tu o precedeste com grandes bênçãos, colocaste uma coroa de ouro em sua cabeça. O salmista suplica a Javé para que acumule com bênçãos ao rei. Bênçãos que Javé já havia concedido antes dele ser rei. Pois Deus já o acumulava de bênçãos. Colocastes uma coroa de ouro em sua cabeça, diz o salmista. O rei chegou ao trono e continua a reinar, de acordo com a vontade divina. E sua vontade divina é a própria providência divina que providenciou o rei para exercer seu poder junto do seu povo. Versículo 5. Ele te pediu vida e tu concedeste, dias sem fim, para sempre, eternamente.
Ele te pediu vida e tu a concedeste, diz o salmista. Javé concedeu-lhe vida de acordo com seu pedido. Podemos ver também como uma súplica este versículo. Dá-lhe a vida como ele pediu. Dia sem fim, para sempre, eternamente. Isto é, a súplica de uma longa vida. Não significa eternidade, mas que a dinastia real perdure na história. Versículo 6. Tua vitória engrandeceu a fama dele. Tu o vestiste com honra e esplendor. Tua vitória engrandeceu a fama dele, diz o salmista. Vitória, isto é, salvação. A vitória de Deus engrandeceu a fama do rei. A glória do rei não vem de seu poder, mas da salvação enviada por Deus. Tu vestiste com honra e esplendor. A providência divina acompanha o rei. Tudo que o rei tem é fruto das bênçãos divinas, que confirma a sua eleição. Versículo 7. Sim, tu estabeleces como bênção para sempre, e com tua presença o enches de alegria. Javé o estabeleceu rei, e sempre ele será abençoado, porque Javé o escolheu. Com sua presença, o enches de alegria. A presença divina nos mostra o semblante do rei, o semblante de alegria, pois a luz divina resplandece no rosto alegre do rei. Versículo 8. Sim, o rei confia em Javé e jamais vacilará com o amor do Altíssimo. O rei não confia nos ídolos e nem na salvação vinda dos mortais, nem mesmo no próprio poder do rei. Ele jamais vacilará, pois o amor de Deus se confirma em quem teme Javé. Assim o rei jamais cairá, mas estará sempre forte, porque sustentado pelo próprio Javé. Versículo 9. Tua mão alcançará teus inimigos todos. Tua direita encontrarás teus adversários. Aqui nós vemos que no versículo 9 até o versículo 13, não se sabe com certeza a quem se dirige esses versículos. Geralmente são interpretados como promessa ao rei, cujas mãos vão alcançar os inimigos todos, e a mão direita do rei vai encontrar os seus adversários. Mas o versículo 9 e 13 se adaptam à antiga ideia de Javé no Antigo Testamento como rei guerreiro. Podemos seguir o texto mais provável do Deus que sustenta seu rei, e este Deus, como guerreiro, impõe a derrota aos inimigos do rei, que são inimigos de Deus, inimigos do rei, inimigos de Deus. Versículo 10. Ateia fogo neles, como a um forno, num dia que te manifestares. Javé os engolirá com sua ira, e um fogo os devorará. Javé age contra o inimigo do rei. No dia em que Javé manifestar, os inimigos serão consumidos. A vitória do rei
é vitória de Deus. Os inimigos serão devorados pela ira divina. A ira de Javé que vem e destrói os inimigos do rei. Javé irá engolir os inimigos com sua ira, e um fogo os devorará, diz o salmista. Os inimigos do rei serão destruídos por Javé, que defende e sustenta o Messias, o rei, e seu povo eleito. Como fogo, tudo devora. Os inimigos serão devorados. Versículo 11. Extirparás da terra a sua posteridade e a sua descendência dentre os homens. Deus age na pessoa do rei. O rei é um eleito, protegido por Javé. Pelas mãos do rei, Javé vai extirpar a posteridade de seus inimigos. Não sobrará deles descendência nenhuma. Versículo 12. Ainda que pretendam mal contra ti e façam planos, nada irão conseguir. Aqueles que nos corações preparam mal contra o rei, mesmo que seja o próprio povo eleito que quer fazer o mal ao seu rei, o destino deles não será um destino bom. Mesmo que eles façam planos, nada irão conseguir. Os pensamentos maus dos inimigos, seus planos de maldade, preparados para atingir a figura do rei, não terão habilidades para executar seus planos, pois nenhum ser humano pode estar de pé contra o rei que faz a vontade de Deus. Versículo 13. Pois tu o afugentarás, mirando a face deles com teu arco. Deus irá afugentar os inimigos do rei. Mirando com o arco, Deus vai apontar a flecha contra as faces dos inimigos. Versículo 14. Levanta-te, Javé, com tua força. Nós vamos contar e tocar ao teu poder. Quando Deus manifesta sua força, seu poder, e faz vingança contra os inimigos do rei, que também são inimigos de Deus, o nome de Deus vem exaltado. Por isso, vamos cantar e tocar ao teu poder. Que a vontade divina seja feita e seja permitido à Assembleia do povo eleito cantar e louvar o poder divino. A Assembleia será concedida o direito de cantar e louvar o poder de Deus. Essas palavras implicam também que o contar e tocar, o poder e a força divina, pertence a Deus Javé e não ao rei de carne e sangue. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.